Fala pessoal, seja bem-vindo aqui de volta ao nosso canal. Hoje vamos ter aula de Direito Empresarial. Se você curte o nosso conteúdo aqui, deixa seu joinha, se inscreve, compartilha, marca seu amigo, sua amiga, o seu pai, a sua mãe e todo mundo que tiver interesse em Direito Empresarial ou Direito Penal, que é a outra matéria que a gente acaba trabalhando aqui. Vamos dar continuidade, aula 8, Sociedade em Nome Coletivo. Nós já começamos na semana passada com a Sociedade Simples. Bom, o que é a sociedade em nome coletivo? É um tipo de sociedade onde os sócios acabam sendo solidários de maneira ilimitada entre si pelas dívidas da sociedade, ou né, a dívida da sociedade pode acabar atingindo os patrimônios dos sócios, porque se essa responsabilidade é ilimitada, há uma confusão patrimonial, tanto a pessoa física quanto essa pessoa que é formada, esse ente que é formado. De acordo com o artigo 1039, essa sociedade ela precisa ser constituída unicamente por pessoas físicas. E a administração dessa sociedade vai caber somente aos sócios, não podendo ser administrada por terceiro, conforme reza o artigo 1042 do Código Civil. A sociedade em nome coletivo é registrada no órgão competente, motivo pelo qual ela acaba tendo personalidade jurídica e tem nome empresarial. Esse nome empresarial precisa necessariamente ser uma firma, não pode ser uma denominação social. O que significa isso? Que ele vai acabar usando o nome de quem patrocina, de quem é o patrono, de quem manda na história, como eram as empresas familiares durante muito tempo na década passada, e isso acabou caindo em desuso, né, que se confundia a empresa com a família. Então, eu usava, por exemplo, Meirelles e Companhia, que seria meu nome, Ronaldo Meirelles. De acordo com o artigo 997, é ele quem diz pra gente que deve ser, na sociedade de nome coletivo, adotada a firma, que é composta pelo nome dos sócios, não podendo ser usada a denominação social, que seria, por exemplo, a gente dizer, uma coisa é Ronaldo e Companhia, que tem o nome fantasia, que nós vamos ver depois como é que funciona essa questão do nome, Ronaldo e Companhia, que vende espetinhos, certo? Outra coisa é eu colocar Espetos Ronaldo, Espetos Maravilha Limitada. Isso não seria possível de ser feito aqui. Aqui precisaria necessariamente ter esse ESIA no final e o nome do patrono ali. Ou, por exemplo, eu posso colocar assim, Meirelles e Filhos, Companhia Limitada. Isso pode ser feito, desde que faça menção aos sócios ali. Essa sociedade em nome coletivo não é uma invenção brasileira, veio da Idade Média, né, onde os negócios eram familiares em sua grande maioria, e acabava tendo, né, uma confusão entre quem era a empresa e quem era a família, porque acabava que a família toda trabalhava naquela sociedade e então se confundia bastante, uma vez que todo mundo respondia pela dívida da sociedade, responde pela dívida da sociedade, e os patrimônios também são colocados de maneira ilimitada. A constituição desse tipo de sociedade, ela acaba sendo limitada somente a pessoas naturais, só pessoas físicas, podendo ser um empresário individual ou não. Né? Não admite outros tipos de sociedade, como no caso das pessoas jurídicas de participarem, porque, como eu acabei de dizer para vocês, a ideia de se ter uma pessoa jurídica é justamente de proteção patrimonial, coisa que aqui na sociedade em nome coletivo fica dificultado porque acaba que os sócios respondem de maneira solidária e ilimitada. Então, isso não é compatível com a ideia de proteção patrimonial. Por isso que a pessoa física acaba sendo a pessoa natural acaba sendo o alvo aqui desse tipo de sociedade. Bom, o fato dos sócios responderem ilimitadamente e solidariamente entre eles pelas obrigações financeiras e fiscais, né, é uma situação. Porém, é possível que dentro daquela constituição, dentro daquele contrato social, os sócios coloquem uma ordem, um benefício de ordem. O que seria o benefício de ordem? Quando a pessoa vier cobrar, ela vai cobrar do nosso todo, ok? Todo mundo tem que responder. Mas é possível colocar quem vai responder primeiro, porque se o Antônio é o administrador dessa sociedade, é ele que toma as decisões, é ele quem planeja, executa, etc e tal, nada mais justo que ele colocar o patrimônio dele primeiro e depois o patrimônio dos outros sócios, porque senão fica muito fácil e tira um pouquinho da responsabilidade da pessoa que toma a decisão, né? Porque se eu tomar uma decisão errada e isso dividir por 10 mil pessoas, eu posso ficar tomando decisões, que vai ficar fácil para mim. E a ideia aqui é que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar nessa lâmina. Os sócios respondem limitadamente, papapá. Tá, é isso aí mesmo que eu falei para vocês. Quanto ao objeto social, esse tipo de sociedade pode explorar qualquer tipo de atividade, tanto econômica, quanto comercial, quanto civil.
né, na qual, perante terceiros, sócios respondem solidária e ilimitadamente. É possível utilizar desconsideração da personalidade jurídica, e esse tipo de situação foi usado durante muito tempo, durante as décadas de 70 e 80, aonde as pessoas colocavam o nome e companhia limitada. O fato, né, de que os bens dos sócios ficam sujeitos a responder pelas dívidas de maneira solidária e ilimitada é que afasta o comerciante, o empresário ou a pessoa que tem ideia de formar uma sociedade desse tipo societário, porque a ideia de se formar uma sociedade é justamente a separação de pessoas, a sua pessoa física continuar com o patrimônio dela protegido, né? Porque você não imagina o seguinte, dentro do mundo normal, de pessoas de boa fé que estão trabalhando, ninguém está montando, ninguém está iniciando uma sociedade, ninguém está iniciando uma atividade, explorando uma atividade econômica com o intuito de quebrar, as pessoas têm o intuito de prosperar. Então, traz até uma certa tranquilidade para quem vai atuar nesse tipo de atividade econômica, porque ela se sente segura para tomar suas decisões, sabendo que seu patrimônio não será afetado, desde que ela não haja condolo, né, para que permita-se a desconsideração da personalidade jurídica nesses casos. As espécies de sociedade em nome coletivo, elas podem se dar de duas espécies. Pode ser uma sociedade empresária ou uma sociedade simples. A sociedade empresária é aquela que a gente está habituado, né, registrada na junta comercial, sujeita à lei de falência, acaba tendo a mesma desenvoltura do que tange ali a sociedade simples que a gente viu na aula passada. Já a sociedade empresária, ou já no outro caso, a sociedade simples, ela é registrada no registro de título e documentos civis de pessoa jurídica e também é registrada na OAB no caso de sociedade de advogados. Esse tipo de sociedade simples acaba não podendo utilizar a lei de falências, tá? Essa é a diferença básica entre a sociedade empresária e a sociedade simples nas sociedades em nome coletivo. Na sociedade empresária você usa JUSEMAT, no caso aqui para a gente da Junta Comercial de Mato Grosso, enquanto você vai a um cartório de títulos e registros de pessoa jurídica para que você possa registrar a sua sociedade simples, ou no caso de sociedade de advogados, você registra na seccional da OAB do local onde você vai atuar. Seu escritório vai funcionar. O incapaz não pode ser sócio pela força do artigo 974, porque não há patrimônio suficiente para que ele seja sócio. As cotas de sócio nessa sociedade, né, por tempo indeterminado, não são sujeitas à liquidação por pagamento de dívidas particulares do sócio. Ou seja, se os sócios dessa sociedade tiverem problemas na sua vida pessoal, na sua vida individual que não envolvam a empresa, a cota dele não pode ser penhorada, não pode ser liquidada dentro dessa empresa. A empresa não vai ser colocada à venda para que se pague essa dívida e os demais sócios dividam o restante desse montante. Tá? Existe, nesse caso, uma única vantagem desse tipo de sociedade, é essa blindagem que existe no patrimônio dos sócios em relação a essa situação em específico. O contrato tem que conter uma cláusula que impõe a responsabilidade limitada aos sócios, não sendo possível excluir qualquer sócio dessa responsabilidade. Não é possível, como a gente disse, é possível colocar uma ordem de pagamento, mas você não consegue excluir o fulano de pagar, tá? Embora não tenha validade perante terceiros, sócios podem colocar limitações previstas no contrato social ou em aditivo assinado por todos. O que significa isso? Significa que pode existir dentro desse contrato social, por exemplo, que fulano é administrador, então ele responde por 40% num eventual prejuízo. Os outros sócios que não são administradores, que não participam, que só entraram com dinheiro, enfim, que trabalham uma outra forma à sociedade que não sendo o empresário propriamente dito ali, o sócio que toma conta daquela situação, é possível que haja uma limitação de responsabilidade de acordo com as suas atuações. Por exemplo, como a gente já viu várias vezes, existe aquela história do sócio minoritário, do sócio majoritário, né? Isso tudo é possível de ser colocado desde que ele seja especificado dentro do contrato social. Veja bem, a pessoa que, se ela for reclamar uma dívida, essa dívida vai ser paga pela sociedade. A organização ali dentro da sociedade é direito dos sócios, mas em relação à sociedade para o terceiro, essa responsabilidade continua sendo ilimitada e solidária. Nesse tipo de sociedade, né, é possível também que o sócio só contribua com dinheiro ou com bens para integralizar o patrimônio dessa empresa,
né? E a sua contribuição poderá ser efetivada com prestação de serviços, ou seja, ele pode contribuir com dinheiro, ou com bens, ou com o seu serviço. O Código Civil faz poucas referências em relação às regras desse tipo de sociedade. A gente acaba usando, então, a regra geral, que vai do artigo 1039 ao artigo 44. E aí, naquilo que não for compatível, você vai usar as regras da sociedade de nome coletivo, do artigo 1044 em diante. Então, o que significa isso? É igualzinho uma sociedade simples, naquilo que não tem a especialidade da sociedade de nome coletivo. Aí eu trouxe para vocês aqui, como a gente sempre faz, questões, certo e errado. Trouxe para vocês também o gabarito em relação a essas questões. E, por último, uma atividade em até 4 pessoas que eu gostaria que você fosse capaz de me dizer o que é uma sociedade incomandita por ações, quais são as características dessa sociedade, a natureza jurídica dessa sociedade, como se divide o capital dessa sociedade, quem são as partes beneficiárias dessa sociedade, qual que é a forma de constituição dessa sociedade e como funciona a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal desse tipo de sociedade. Você tem a possibilidade de fazer essa atividade em grupo de até 4 pessoas e mandar para o e-mail do líder até sexta-feira à meia-noite. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.